Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para a apresentação do nosso plano de estudo com infográfico, dessa vez da lição de número 9 da classe Adultos CPAD segundo trimestre. Aqui eu apenas quero fazer a observação para quem recebe o PowerPoint ou assiste essa videoaula e recebe o PowerPoint pelo WhatsApp, que assista a videoaula toda, porque os slides são uma combinação de texto com a fala de alguém. Quando você deixa de ter essa parte da fala, sempre fica faltando alguma coisa para completar o raciocínio, então fica aí só essa observação para que a sua compreensão seja a melhor possível. Quero também agradecer a todos aqueles que têm se juntado a nós, se inscrito no canal, muito obrigado, Deus abençoe grandemente, e se você gostar dessa videoaula, dê o seu like, porque aí o YouTube ranqueia melhor e outras pessoas que pesquisam sobre a escola dominical têm acesso a esse material, ok? Aproveito aqui para informar que estão abertas matrículas para o nosso novo curso online, que é o Aprimoramento 1, curso rápido, específico e eficaz, que não tem viés mercadológico, mas os recursos servem, e aliás são recursos o valor, ou seja, é um valor simbólico, o valor do curso, e os recursos ajudam a melhorar cada vez mais esse material gratuito que é oferecido pela EBD+, ou seja, o plano de estudo. Muitos irmãos têm pedido para que eu também faça esse plano de estudo da lição dos jovens, mas eu ainda não consegui por conta de não ter tempo hábil para isso, por ter que me dedicar também à minha vida secular. Tendo colocado esse curso em andamento, com certeza as coisas vão melhorar no sentido de ter mais tempo para se dedicar a esse trabalho e poder também fazer essa abordagem da revista dos jovens. Eu peço a oração de vocês. E aí esse curso funciona assim. O primeiro módulo, ele se chama Domine a Lição em 3 Passos. Ele, dessa vez, está baseado na última lição desse trimestre, que fala sobre sacerdócio celestial, que eu vou explicar mais à frente como funciona. E aí o segundo módulo é sobre imersão bíblica, também um módulo bem profundo e que agrega muito valor a quem participa desse módulo. E o terceiro é o módulo de fontes do conhecimento, ok? Eu vou explicar também mais à frente. Então, no primeiro módulo, Domine a Lição em 3 Passos, a gente vai aprender o seguinte: identificar a ideia geral da lição, ou seja, como o comentarista da lição pensa, qual a ideia dele sobre a lição, como ele idealiza o texto bíblico e o distribui nessa lição como um todo. Tendo esse entendimento, a gente passa então para um segundo momento, que é destacar os pontos objetivos da lição, ou seja, o que diz cada título de subtópico e o que é objetivo no corpo de cada texto que corresponde a esses subtítulos. Tendo alcançado esses dois níveis, tendo entendido esses dois níveis, a gente pode então passar para o terceiro momento, que é o momento de conceituar o aprendizado, ou seja, você forma um conceito, uma ideia sobre aquilo que o comentarista colocou. Aí, a partir daí, você consegue expandir essa ideia, olhando agora assim pro texto bíblico de uma maneira muito mais específica e conseguir elevar a qualidade dele bem mais, porque você tem uma abordagem mais sólida. É um módulo bem bacana, com certeza quem fizer vai agregar bastante valor nesse sentido. A gente passa para o módulo 2, que é o módulo de imersão bíblica. É o módulo mais profundo desse curso, mais exaustivo, e ele vai trabalhar um texto bíblico que está em Mateus, quando lá no capítulo 26, os apóstolos contrariam uma afirmação de Jesus, que eles seriam dispersos na noite em que o pastor fosse ferido. E ali Pedro se levanta e contraria a afirmação de Jesus, dizendo que ele iria até a morte com Jesus. Então a gente vai fazer uma análise completa desse texto a partir de 5 práticas, que a primeira é a repetição de leitura e indagação, a segunda é a leitura global, ou seja, tudo aquilo que está no entorno daquele texto abordado, depois a interpretação do texto já tendo essas informações preliminares dos níveis anteriores, e na sequência a vinculação desse conteúdo bíblico que foi gerado, ou seja, como que você vincula esse conteúdo a outros conteúdos importantes que podem fazer referência a ele. E por último, recursos de comunicação, ou seja, como você pega toda essa informação gerada, todo esse conhecimento e compartilha isso com outras pessoas. Então, é um módulo muito importante, eu tenho aplicado na minha vida o desenvolvimento
dessas práticas, tanto para ensinar na escola dominical como para pregar, isso tem elevado bastante a qualidade da minha abordagem. Eu tenho certeza que quem fizer vai também ter a qualidade de sua abordagem elevada, ok? A gente passa para o terceiro módulo, que é Fontes do Conhecimento, e nele a gente vai trabalhar a habilidade de acesso, que é a capacidade de obter e utilizar conhecimentos de diferentes áreas da experiência humana como subsídio que amplia o poder de comunicação do conteúdo gerado na etapa de imersão bíblica, ou seja, é aqui que a gente vai usar conhecimento extraído de livros seculares, por exemplo, de documentários, de séries e de tantas coisas que a gente pode tirar da experiência humana. Às vezes alguém acaba falando que não é necessário isso, que a gente pode só abordar o conteúdo bíblico que já é suficiente, mas quando a gente lembra de Paulo, por exemplo, no capítulo 17 de Atos, quando ele está esperando Timóteo em Atenas, e ele anda pela cidade, ele vê os altares, e lá entre aqueles altares estava um que tinha a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, e Paulo usa justamente essa inscrição para começar a sua pregação entre os atenienses, ou seja, ele traz algo familiar para fazer uma conexão com o conteúdo bíblico, ou seja, com a mensagem bíblica, para que os seus ouvintes dessem mais atenção àquilo que ele estava falando. Então, isso é muito importante numa abordagem bíblica também, trazer algo que a pessoa possa entender melhor aquilo que você está falando. Por isso que a gente trabalha essa questão da habilidade de acesso, ok? Então, tendo essa informação, se você quiser mais informações sobre esse curso, você manda uma mensagem para mim no WhatsApp, no mesmo WhatsApp que eu mando para vocês o plano de estudo com infográfico em PowerPoint, ok? Esse número está aqui no corpo do texto, da descrição desse vídeo, e você pode entrar em contato comigo para ter informações completas. Muito obrigado por essa abertura, e aí a gente continua a nossa lição 9, o título A Arca da Aliança. O ponto central é: a Arca da Aliança era a peça mais valiosa do tabernáculo. Texto áureo: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a Arca do Testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Êxodo capítulo 26 e 33. A verdade prática: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. Aí os objetivos específicos para essa lição são descrever a Arca da Aliança, 2, explicar a simbologia do propiciatório e 3, discorrer a respeito dos elementos sagrados dentro da arca. A leitura bíblica em classe, em Êxodo 25, 10 ao 22, eu fiz o destaque aqui de todos os textos que falam sobre o propiciatório, porque para mim é a parte mais importante da lição, porque remete diretamente ao sacrifício de Cristo e tem um vasto material de apoio referencial no Novo Testamento, ok? Então, sobre aspecto de exegese e hermenêutica, isso é muito importante. Aí a gente vem então para a introdução, e o meu destaque fica para essa parte selecionada que diz: nesta lição, o nosso objeto de estudo é a Arca da Aliança. E aí correlacionamos essas duas partes, a introdução e a conclusão, sempre na tentativa de perceber até onde o comentarista expandirá a sua análise. Aqui ele não apresentou nada novo, apenas aquilo que a gente já tem visto nas lições anteriores, que a Arca da Aliança era um grande símbolo da presença de Deus entre o seu povo, ok? Tendo dito isso, a gente recomenda a leitura diária para ter uma amplitude maior daquilo que está sendo abordado, e aí a gente vai para o nosso infográfico propriamente dito, que apresenta a lição como um todo. Isso ajuda você a acelerar o seu processo de assimilação, porque você consegue ver todas as partes principais da lição de maneira antecipada. Então, no primeiro tópico, ele vai fazer a descrição da Arca da Aliança, no segundo tópico, ele vai se concentrar no propiciatório da Arca, e no terceiro, ele se concentra nos elementos sagrados dentro da Arca, ok? E aí, a minha recomendação aos professores é que se gaste 20 minutos no primeiro tópico, 30 no segundo e 15 no terceiro. 30 no segundo, porque, na minha opinião, é o tópico mais importante, porque remete diretamente ao sacrifício de Jesus, ou seja, a intercessão de Jesus, a propiciação que ele faz em nosso favor diante de Deus, ok? E aí, tendo feito essa recomendação, a gente parte então para o primeiro tópico, e eu juntei aqui os dois primeiros, tá? Subtópicos. O primeiro que fala os nomes da arca e o segundo a construção da arca. Por quê?
Você pode ler esses dois subtópicos de uma única vez, porque o primeiro trata dos diferentes nomes da arca e o segundo traz as suas especificações técnicas. Então, você lendo em uma tomada só, o seu raciocínio fica melhor e você, professor, lendo para os seus alunos, também a assimilação deles é mais rápida. Apenas uma observação para essa parte em azul, que esse trecho ele é tratado no tópico seguinte, ou no subtópico seguinte. Então, você não precisa desdobrar ele nesse momento. Aí a gente passa então para o subtópico seguinte, que trata dessa questão, e aí aqui vai falar sobre o símbolo das duas naturezas de Cristo. Eu selecionei a parte em azul, porque lá o comentarista diz: o ouro simboliza a divindade de Jesus e a madeira a sua humanidade, tá? E aí ele faz referência a Hebreus capítulos 1 e 2. A minha dica é a seguinte: não deixe de ler os capítulos 1 e 2 de Hebreus, como indicado no trecho em azul. Você perceberá como é profundo o assunto sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Só precisa tomar cuidado sobre o ponto de vista da exegese, porque neles o autor de Hebreus não apresenta nenhuma conexão com a ideia de ouro ou madeira da arca. Ali ele trata da pré-existência e a existência humana do Filho. O relevo está na dignidade superior do Filho de Deus e em sua humanidade plena. Então, o assunto ali tem aspectos mais universais, um aspecto cósmico, um aspecto que tem que diz respeito, ou seja, a toda a humanidade. Eu não estou aqui fazendo uma crítica ao comentarista, estou apenas dizendo que do ponto de vista da exegese e da hermenêutica, se você analisar esse texto de Hebreus separadamente da lição, não pensando na questão da arca, você vai ver que ele não traz nada sobre a questão de ouro ou de madeira como símbolo, ok? Estou dizendo isso apenas no sentido de que você tem a oportunidade também de crescer nesse aspecto da interpretação mais precisa do texto bíblico, ou seja, mais objetiva, mais clara e que tenha mais reforço, tanto no Novo Testamento como no Velho, entendeu? E aí você pode ver que no próprio corpo aqui desse trecho do subtópico 3, as referências que o comentarista coloca, também nenhuma delas remete a essa questão de simbolismo do ouro ou da madeira, tá? Então, mais uma vez, repito, não é uma crítica, é apenas para que você tenha um crescimento em qualidade da abordagem do texto bíblico, fazendo sempre referências mais objetivas, tá bom? É só uma recomendação, e aí cada um aproveita da maneira que achar melhor, ok? E aí assim eu trago também aqui uma descrição do conceito de exegese, você faz aqui uma pausa, lê esse conceito, e também depois o conceito do contrário da exegese, que é a exegese, ok? Dá uma pausa no vídeo, lê, com certeza isso vai trazer um amadurecimento, um crescimento para você no sentido de ter uma abordagem mais profunda e precisa do texto bíblico, ok? Aí a gente parte então para o final desse subtópico, se perguntando se foi possível descrever a Arca da Aliança. Tendo sido possível fazê-lo, a gente parte para o próximo subtópico, para o próximo tópico, digo, que vai falar sobre o propiciatório da arca, que é o tópico mais importante. Aqui no primeiro, eu fiz aqui uma ressalva, porque o comentarista diz que a tampa a tampa da arca, ou seja, o propiciatório, era de madeira de acácia. Tá? Só que o texto bíblico de Êxodo 25, 17 e 37, 6 diz, na verdade, que esse propiciatório era feito de ouro puro, tá? Se alguém tiver alguma outra tradução ou algum outro texto que diga que tem madeira no meio, por gentileza, coloca nos comentários para que eu e quem está assistindo o vídeo possamos também fazer a reparação ou a combinação desses textos e ter uma assertividade melhor, tá bom? A gente passa então para o segundo e terceiro subtópicos, que eu coloquei junto eles, porque fala da simbologia da tampa da arca, o 2, e o 3 da simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Só que o texto bíblico diz que eles foram fundidos numa única peça. Ou seja, era uma peça de ouro só, a tampa, que era o propiciatório, e os querubins. Então eu recomendo que se leia de uma única vez esses dois subtópicos, porque os querubins formavam uma única peça em ouro com o propiciatório. E aí as partes em amarelo é as partes que correspondem ao título que o comentarista colocou. Aí abaixo eu trago o subsídio sobre propiciação. O primeiro é do livro A Cruz de Cristo, de John Stott, um texto muito profundo. Se você parar para ler esse texto, você vai agregar muito ao seu estudo, e você que é professor, se lê esse texto em classe,
classe também vai agregar muito ao assunto da propiciação para os seus alunos. E aí a gente traz também aqui o texto que eu falei sobre os querubins fazendo uma única peça com o propiciatório e mais um subsídio aqui do comentário judaico do Novo Testamento que fala sobre a tampa da arca e também sobre os querubins. E continua aqui no slide seguinte também o mesmo assunto do propiciatório para agregar aí qualidade à sua abordagem, tá bom? Tendo feito isso, a gente chega ao final desse tópico, se perguntando se foi possível explicar a simbologia do propiciatório. Eu acredito que com essa combinação de materiais, sim, será possível. A gente parte para o terceiro tópico, e aqui ele vai falar sobre os elementos sagrados dentro da arca. Como a explicação desse trecho é objetiva, a dica é completar com a leitura das referências sem a necessidade de se prolongar, porque o comentarista foi bem objetivo nesses trechos. Mesma coisa acontece no subtópico 2, ele é bem objetivo, você pode ler as referências e não tem necessidade de esticar muito o assunto, a não ser que você tenha necessidade de fazer essa abordagem, ok? E no terceiro subtópico, a gente tem a mesma questão. Aqui também temos uma explicação clara e que, portanto, não necessita de muito prolongamento. A dica, então, é complementar com a leitura das referências e fazer a abordagem segundo a sua necessidade, ok? Assim a gente chega, então, a pergunta se foi possível, né, discorrer a respeito dos elementos sagrados dentro da arca. Com isso, a gente chega à conclusão da nossa lição, sempre não fazendo uma abordagem assim que estique muito o assunto, no sentido de tornar o assunto muito redundante. Então, eu espero que a minha contribuição possa ajudá-los. Agradeço imensamente e espero que na semana que vem nós estejamos juntos para a próxima lição e desejo a todos uma excelente aula. Até lá!